Jesus abrir as Bíblias, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, nós vamos ler a partir do 18. Segunda Coríntios, capítulo 5, a partir do 18. Todos os irmãos encontraram? Amém. Os que estão sem Bíblia, está ali no telão. Nós vamos usar bastante o telão hoje. E a palavra de Deus diz o seguinte: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Os irmãos podem se assentar. Hoje nós vamos meditar um pouco a respeito deste texto. Eu fiz várias anotações, irmãos, que vão ser passadas ali, e nós vamos relê-lo ao longo da mensagem, não na sua ordem natural. Então os irmãos não se assustem, porque nós vamos esgotar o texto, mas cada hora lendo uma parte dele. Há um verbo nesses versículos que chama bastante a nossa atenção. Um verbo que foi conjugado em diferentes pessoas, mas que aparece no texto 5 vezes. É o verbo reconciliar. Por 5 vezes Paulo usa este verbo para transmitir a mensagem que ele deseja passar aos irmãos da igreja de Corinto. E reconciliar, irmãos, é uma expressão exclusiva do apóstolo Paulo no Novo Testamento para expor esse tipo de mensagem. Nós só encontramos ele utilizando para proclamar as boas novas do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho de Deus, usando a expressão reconciliar. Reconciliar é fazer as pazes. E para fazer as pazes, irmãos, nós precisamos, no mínimo, de 2 pessoas. Tanto é que pazes, por si só, já é uma palavra no plural. Quando 2 pessoas se desentendem, quando 2 pessoas entram em conflito, e alguém consegue restabelecer a comunhão entre elas, é dito que essas pessoas fizeram as pazes. Suponha que eu tenha brigado com o pastor Domingos aqui, e eu tenha me reconciliado com ele. Eu estou em paz com o pastor Domingos, o pastor Domingos está em paz comigo. Nós fizemos as pazes, nós nos reconciliamos, nós voltamos a nos relacionar.
E o método, irmãos, que nós utilizamos para fazer as pazes depende do tamanho da ofensa que foi suportada por um ou por outro. Se o meu problema com o pastor Domingos foi apenas porque eu pisei no dedão da unha encravada dele, para eu fazer as pazes, basta que eu diga: pastor Domingos, me perdoe, não foi intencional este pisão que eu dei no seu dedo. É simples o método para refazer esse relacionamento. Imagine, porém, que propositalmente eu tenha ido até o carro dele e no pneu, para eu fazer as pazes. No mínimo eu preciso pegar uma carga, erguer o carro, tirar a roda, levar ali no posto, encher o pneu, voltar, colocar para ele de novo. E se eu for esperto, eu trago uma tubaína e uma paçoquinha para ele se sentir satisfeito. O método ficou um pouco mais complicado. Agora imagine, porém, isso é coisa de moleque, que talvez todos os meninos, não sei as meninas, tenham vivido durante os anos de escola. Existem ofensas que são imperdoáveis. Geralmente elas envolvem a mãe. Quantos aqui já não presenciaram determinados tipos de briga em que a mãe é colocada no meio das ofensas e uma galera ao redor diz: não coloca a mãe no meio? Para você se reconciliar com esta pessoa depois desta ofensa, o método, irmãos, ele tem que ser muito mais complexo. Você não consegue resolver dando um mindinho para ficar de bem. São necessários acordos complexos. É óbvio que eu estou usando exemplos pequenos e de fácil compreensão, mas leve a sua mente para o conflito que está acontecendo entre os árabes e os israelenses e se perguntem se aquilo seria solucionável com um aperto de mãos. Não dá. Paulo fala, irmãos, a respeito de reconciliação, e ele não tem como personagens principais deste verbo os árabes e os israelenses. Paulo, quando fala a respeito de reconciliação, ele está colocando Deus de um lado da balança e nós do outro lado. Deus que nos. Então nós já aprendemos, irmãos, quem são as partes que necessitam de reconciliação. O que nós precisamos entender agora é qual é a gravidade da ofensa que envolve essas partes. Foi um simples pisão no dedo que você resolve com um pedido de desculpa? Foi um ato mais avolumado que você precisa de um método um pouco mais aprimorado? Ou foi algo de extrema ofensa e repugnância que exige uma complexidade para a reconciliação que talvez nós, por nós mesmos, e esse talvez é retórico, porque é óbvio que nós, por nós mesmos, nunca conseguiríamos nos reconciliar com Deus. Mas só entenderemos, irmãos, o tamanho da nossa ofensa ao Senhor, ofensa ao Senhor, quando nós tomarmos consciência da santidade de Deus. Nós cantamos aqui nessa noite: Tu és o quê? Tu és
santidade de Deus, irmãos, é o atributo mais destacado que o Senhor ostenta. Não é por outro motivo que os serafins que sobrevoam ao redor do trono de Deus, dia e noite, cantam, exaltando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A santidade de Deus, irmãos, é algo tão sério e tão presente na pessoa do Senhor, que ela envolve, eu ia usar a palavra contamina, mas no bom sentido, todos os demais atributos de Deus. Deus, ele é amor, não há dúvida, é um amor santo. Deus, ele é justiça, uma justiça santa. Deus, ele é soberano e a sua soberania é santa. Deus não pede conselhos para tomar decisões, e suas decisões são santas, porque ele é santo. De forma que a mínima ofensa a essa santidade, irmãos, já é suficiente para romper todo e qualquer relacionamento do ser humano com ele. Em Isaías 59:2 está escrito assim: porque as vossas iniquidades fazem divisão, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados fazem com que ele encubra o rosto para não ouvir as suas orações. Romanos 3:23, o apóstolo Paulo diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sabe o que é ser destituído, irmãos? É ser afastado, ser tirado, estar à parte daquilo. Quem está à parte da glória de Deus está a parte da sua presença, do seu favor, da sua benevolência, do seu cuidado, da sua mão estendida. Talvez o exemplo mais vívido que nós temos disso foi quando o homem e a mulher no jardim permitiram que o pecado entrasse no mundo. Comeram do fruto que o Senhor falou que não era para comer. E antes disso, irmãos, a palavra dá um relatório maravilhoso. Diz que toda a viração do dia, Deus visitava o jardim para conversar com o homem, porque eles tinham um relacionamento. Mas o homem fere a santidade de Deus ao cometer o pecado, e ainda que Deus quisesse, irmãos, a sua santidade não permitiria que esse relacionamento se perdurasse. Qual a consequência lógica e natural disso? Adão, vai embora. Eva, vai embora. Nós não teremos mais o mesmo relacionamento. Porém, irmãos, e uma das coisas mais lindas que nós encontramos no Evangelho é que mesmo Deus tendo sido ofendido nessa história, Ele é quem toma a iniciativa para se reconciliar com o homem. O apóstolo Paulo diz assim: tudo isso ele está falando de reconciliação, provém de Deus. É Ele quem propicia os meios, as formas, os métodos de restabelecer a comunhão que fora perdida ali no jardim do Éden. O homem tentou, irmãos. E sem dúvida é uma das cenas mais ridículas que a Bíblia Sagrada deixou registrada para o nosso ensinamento,
é Adão e Eva conscientes de que estavam nus, costurando folhas de figueira para cobrir as suas vergonhas. A Bíblia diz que eles fizeram um tapume aqui, uma sainha, qualquer coisa do tipo, e ainda assim, quando ouviram os passos do Senhor se aproximando, se esconderam. Deus falou: Adão, cadê você? E ele fala: Senhor, eu ouvi a tua voz, e por estar nu, ele estava vestido da figueirinha que ele costurou, por estar nu, eu tive medo. Não tenho dúvidas que foi a primeira vez que o ser humano sentiu medo. Medo de quem? De um animal feroz? De um ladrão? Medo de uma catástrofe natural? Irmãos, ele teve medo de Deus, com quem ele conversava todos os dias até aquele momento. O vínculo foi quebrado. E o próprio Deus mata um animal e faz roupas para Adão e para Eva, para que verdadeiramente eles tenham aquela vergonha encoberta. Esse é o primeiro indício, irmãos, que nós encontramos logo no livro do Gênesis, após a queda, de que a reconciliação viria por meio de um substituto inocente que não tinha nada a ver com a ofensa provocada, mas que seria o responsável por permitir que homem e mulher continuassem a se relacionar com Deus. Tudo isso provém de Deus. É Deus quem providenciou as vestes. Nós falamos hoje de Abraão, irmãos, e falamos a respeito daquele diálogo em que Abraão teve com Isaac, indo para o Monte Moriá. Abraão sabia que iria matar, oferecer o seu filho em holocausto. O filho olha para ele e pergunta: pai, estou vendo a lenha, o fogo, o cutelo, estou vendo tudo, pai, cadê o cordeiro? E Abraão diz algo, irmãos, que se nós não pararmos para pensar, a gente pensa que se aplica só àquele episódio em que Deus deu um cordeiro para que Isaac não fosse morto. Mas a frase que Abraão emite, irmãos, é uma frase que ecoou ao longo dos séculos da história bíblica. Abraão disse: Deus proverá para si um cordeiro. Quem proverá, irmãos? Deus. Tudo provém de Deus. Não adianta a gente querer costurar folhinhas de figueira, não adianta a gente se esconder atrás de uma árvore, não adianta dizer que está com medo e envergonhado, enquanto nós não nos submetermos àquilo que Deus providenciou, nós nunca nos reconciliaremos com Ele. Qual foi o método, irmãos, que Deus utilizou para reconciliar a si mesmo com o homem? Diz o apóstolo Paulo que foi por meio de Cristo. Nós estamos lendo a parte B, tá? Vou ajudando aí, que meus rabiscos são complicados, né, Mandíbula? Foi por meio de Cristo. Nada, irmãos, além da encarnação do próprio Deus, na pessoa do Filho, revelou-se um método eficaz para reconciliar o ser humano com Deus. Nós conhecemos de cor e salteado João 3,16, o apóstolo diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
que João Batista, quando contempla o Senhor, indo apresentar-se para ele na beira do Jordão, ele dá a resposta, irmãos, que Abraão havia falado algo relacionado lá atrás. O que Abraão falou mesmo? Deus proverá para si um cordeiro. João olha para o Filho de Deus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro de quem? De Deus. Tudo provém de Deus. Salmo 32, irmãos, versos 1 e 2 diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há engano. Como é bom quando Deus faz, irmãos, o que Paulo continua dizendo ali no 19, que é saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta o pecado dos seres humanos. É lindo ler isso. Deus não levou em conta o nosso pecado e através de Cristo nos reconciliou com Deus. Só que a gente tem que parar para pensar como que Ele fez isso por meio de Cristo. Ele simplesmente mandou um Filho que ignorou os nossos pecados, como a gente muitas vezes faz com a sujeira de casa. Eu não, porque sou um marido diligente e a minha esposa está ali na minha frente, jamais eu vou confessar. Mas volta e meia algumas pessoas pegam a sujeira, varrem para baixo aqui do tapete e falam assim: essa sujeira não existe. É justo isso? É justo, irmãos, eu pegar um terrorista do Hamas, imagine que ele seja julgado aqui no Brasil, e imagine mais longe, que eu seja o juiz dele, e ele é acusado de ter decapitado crianças, estuprado mulheres, atirado em idosos, e eu chego para ele assim: eu te amo, cara, você está absolvido, pode ir embora. É justo? Você acha que um Deus santo faria isso? O Deus amoroso, que é aquele que a gente só pega esse atributo na cabeça de muitas pessoas, faria. Mas o Deus santo que nós estamos pregando aqui nessa noite jamais cometeria uma atrocidade dessa. Não é justo. Sabe o que o Deus Santo fez por meio de Cristo? O apóstolo Paulo diz lá embaixo no 21: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Sabe como que o Senhor não levou em conta o meu e o seu pecado? Não foi simplesmente ignorando ele. O Senhor pegou uma culpa que era minha, uma culpa que era tua, e colocou ela naquele que não conheceu o pecado. Sabe o que Isaías diz a respeito desse episódio? Isaías 53, a partir do versículo 4, está escrito assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Versículo 10 vai dizer assim: todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Consegue imaginar o que é isso? O pai olhando para o filho e não contemplando mais essa relação que eles tinham, mas única e exclusivamente conseguia ver o meu e o seu pecado que fora colocado sobre ele, de modo que agradou. Olha a expressão que Isaías usa: Deus ficou alegre em esmagá-lo, fazendo-o sofrer. E aí a gente assiste um filme do Mel Gibson ou de qualquer outra pessoa e se comove com aquela cena, sem se dar conta, irmãos, de que a realidade foi muito superior em sofrimento àquilo que a gente encontra no filme. Ou então sem se dar conta de que o Senhor está se agradando em esmagá-lo, porque sobre ele está o meu e o seu pecado, porque foi através dele que Deus reconciliou consigo mesmo o mundo. Aleluia! Deus não só pega o meu e o seu pecado e coloca sobre Cristo, irmãos. Ele faz algo mais, mas a pergunta é: precisava de tanto? A ofensa era tão grave assim, a ponto de ter que chegar num nível extremo, dar o filho para morrer no lugar de pecadores. Disse no início da mensagem, irmãos, nós só compreenderemos a verdade do Evangelho quando nós nos dermos conta da santidade de Deus e o quanto o nosso pecado é odioso aos olhos dele. Todo método é proporcional ao tamanho da ofensa. Eu disse isso também nas brincadeiras iniciais. Nada além da encarnação do Filho seria capaz de nos reconciliar com Deus. Nada. E o apóstolo Paulo diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sabe o que nós éramos, irmãos? Para nós termos uma ideia se o modo foi drástico ou não, depois você pode ler em Colossenses capítulo 1, versículo 21, o apóstolo Paulo fala assim: vocês no passado, está falando para uma igreja, vocês no passado eram estranhos e inimigos. Em Efésios 2:3, o mesmo apóstolo Paulo, dirigindo-se a outra igreja, ele diz assim: entre eles também todos nós andamos no passado segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Se
Se eu sou um filho de Deus, eu recebo a herança do meu Pai, que é Deus. Se eu sou um filho da ira, irmãos, que herança me aguarda? Paulo se dirige a uma igreja e diz: vocês, por natureza, eram filhos da ira, como também os demais. Eu disse que Deus não só pega o meu pecado e coloca em Cristo. A continuidade do 21 diz que Ele também pega a justiça do Filho e imputa a cada um de nós. Não é pelas minhas boas obras, irmãos. Não é porque eu paro na faixa de pedestres. Não é porque eu trabalho com o Anderson no final do ano distribuindo cestas. Não é porque quando alguém me aborda na rua dizendo que está com fome, eu vou lá e compro comida para ele. Não é pelas obras. Isso são métodos humanos e é a mesma coisa de Adão e Eva costurando folhinhas de figueira para ficar bem com Deus. Tudo isso provém de Deus. Ele providenciou um cordeiro. Ele providenciou que o meu pecado fosse colocado sobre ele. Ele providenciou que a justiça de Cristo, pela fé, fosse imputada a mim. De forma que o apóstolo Paulo, em Romanos 5,1, diz assim: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Ora, o que é isso, irmão, se não fazer as pazes, se não sermos reconciliados, se não voltarmos a ter relacionamento com Deus, tal qual Adão e Eva tinham antes da queda no jardim do Éden. Agora, uma vez que eu sou salvo e justificado, irmãos, Deus me dá um privilégio, uma incumbência, uma responsabilidade da qual nós não podemos nos furtar. O apóstolo diz assim, que ao nos reconciliar consigo mesmo por meio de Cristo, Ele nos deu o ministério da reconciliação. Ele nos deu a palavra da reconciliação. Ele nos tornou embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Você consegue entender a grandeza que há nisso, irmãos? Se você pegar no mundo e estudar a respeito do que é um embaixador, você vai descobrir que é uma pessoa credenciada pelo chefe de um estado para representar aquele estado em outro estado. Ou pior que o trava-línguas, né? É uma pessoa de um país credenciada pelo chefe máximo daquele país a representar aquele país em outro país. Tainá, lembrando das aulas de hoje, a aula de hoje, disse que nós não somos daqui, nós somos do céu. A nossa pátria está no céu, a nossa cidade é celestial, ela vem do céu. Foi Deus quem a construiu, foi Deus quem a projetou. Nós nunca tendo estado lá, sentimos saudades dela, porque somos embaixadores do reino de Deus, para representá-lo no mundo que jaz no maligno. Qual é a mensagem que Ele nos deu, irmãos? A mensagem da reconciliação. Paulo escreve isso de modo tão glorioso que ele diz: é como se Deus estivesse exortando através de nós.
Deus, através de Cristo, reconciliou o mundo consigo mesmo. E Deus, através de nós, alcançados pela obra de Cristo, fala ao mundo pecador que o Senhor deseja se reconciliar com os seres humanos caídos. A gente não pode, irmãos, negligenciar essa mensagem, até porque se você continuar lendo 2 Coríntios 5, chegar no 6, Paulo diz que nós somos cooperadores de Deus. Deus, Ele faz essa obra através de nós, não é através de anjos, é através de nós. Foi a nós que Ele confiou o ministério e a palavra da reconciliação. Charles Spurgeon tem uma frase, ele diz que evangelismo nada mais é do que um mendigo ensinando o outro onde encontrar pão. Quando eu ofereço em nome de Cristo a reconciliação a alguém, eu estou cumprindo aquilo que Deus confiou nas minhas mãos. É por isso, irmãos, e certamente o destaque vermelho, já estou acabando, fique tranquilo. Destaque vermelho é a frase mais importante do texto que nós estamos estudando. Ora, se Deus exorta através de nós, nós estamos falando em nome dele. Então, diante disso, Paulo diz assim: em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. A gente acha que usar a frase em nome de Jesus é usar uma frase mágica. Sabe o que é dizer algo em nome de Jesus? É dizer algo que Jesus diria. E Deus fala através de nós. Então nós falamos em nome de Cristo, falamos em nome de Jesus, quando oferecemos a reconciliação a seres humanos decaídos. A igreja tem um poder, irmãos, que nós ainda não nos demos conta que nos foi confiado. Mas o apóstolo Paulo fez um apelo, irmãos, daqueles mais que vem do fundo da alma mesmo, dizendo: nós pedimos, nós suplicamos, nós falamos com veemência que vocês se reconciliem com Deus. Em Lucas 5, 31 e 32 está registrada uma palavra de Jesus que diz assim: os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Jesus complementa dizendo: eu não vim para os sãos, mas eu vim chamar pecadores ao arrependimento. 1 Timóteo 1,15, o apóstolo Paulo diz assim: esta palavra é fiel e digna de total aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Quando a gente ouve Jesus falar que os sãos não precisam de médico, às vezes vem na cabeça a pergunta: mas haviam sãos?
Nós não estamos falando desde o início da mensagem que todos pecaram, todos se desviaram, todos. Quem são os sãos, irmãos? Os sãos são aqueles que acham que não estão doentes. Nenhum doente aceita o tratamento até se convencer de que está doente. Você já teve a oportunidade de pregar para um alcoólatra? A frase natural de um alcoólatra é: eu não sou alcoólatra, eu paro a hora que eu quiser. Enquanto o doente não se convencer de que está doente, ele nunca vai aceitar o tratamento. Jesus Cristo veio para os doentes, chamá-los ao arrependimento, e através do seu poder soberano é capaz de reconciliá-los com Deus. Através de nós. Porque este ministério, esta palavra foi confiada a cada um de nós. Paulo está se dirigindo a uma igreja, não é a pastores, é a uma igreja. Se nós somos igrejas, irmãos, isso se aplica a nós. Então, para encerrarmos a mensagem dessa noite, se você se convenceu de sua condição natural, se convenceu de que está doente, de que precisa de médico, precisa de tratamento, se você através da mensagem tomou consciência de que é necessário um Salvador para te transformar de um filho da ira em um filho de Deus, se você através da mensagem entendeu que a iniciativa de reconciliar-se com você veio do próprio Deus, de que o método que Ele nos proveu é eficaz, é suficiente para isso, e principalmente se através da mensagem você se convenceu de que Cristo está te exortando a reconciliar-se com Deus através da minha vida. Nós temos hoje uma oportunidade gloriosa, irmãos. O apóstolo Paulo diz em Romanos 10:9: se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. O mesmo apóstolo disse: o Evangelho, ele tem cheiro de vida para aqueles que creem. Cheiro de morte para aqueles que o rejeitam. O Senhor diz: quem crer será salvo. Quem não crer já está condenado. Deus quer se reconciliar com você, meu irmão. Glória a Deus. Ele já tomou a iniciativa.
Ele proveu um método. E através da minha vida nessa noite, e acredito que recebi de Deus o ministério da reconciliação e a palavra da reconciliação, a qual estou anunciando a vocês nessa noite. Eu tenho que perguntar, irmão, se há alguém que deseja com a sua boca hoje confessar que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, e que Ele é capaz de, com as suas obras, nos reconciliar com Deus. Há alguém nessa noite, irmãos, que deseja, que já creu em seu coração, mas que deseja confessar com a sua boca isso? O Senhor nos dá oportunidade nessa noite. Há alguém, irmãos, em nome de Jesus, que deseja vir aqui na frente para se reconciliar com Deus? Paulo diz: em nome de Cristo, eu peço que vocês se reconciliem com Deus. O Senhor deseja salvar, irmãos. Ele veio salvar os doentes e chamar os pecadores ao arrependimento. Isso é a coisa mais linda que a gente consegue ver diante da pregação do Evangelho. Irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo foi pregado nesta noite. Ninguém vai poder alegar naquele dia que não ouviu o chamado de reconciliação de Deus. Nós não estamos tocando um fundo musical para te emocionar. E o ambiente talvez nem era o mais propício, porque a palavra de certa forma foi pesada. Mas se você creu em seu coração e se convenceu de que você precisa se reconciliar com Deus através de Cristo nessa noite, é o último chamado que eu faço. Irmãos, vem aqui à frente, junto com a nossa irmã, nós vamos orar. Nós vamos orar nessa noite. Fique de pé, igreja. Fique de pé. Chamar o pastor Daniel. Nós vamos orar. É o Senhor quem chama, né, irmão? É Deus quem chama, é Ele que toma a iniciativa. É Ele que provê o meio. É Ele que salva. Verdade. Vamos orar. Bendito e glorioso Deus. Pai, é no nome de Jesus Cristo, Senhor, que diante da Tua palavra, nós Te louvamos e Te agradecemos, ó Pai, por aquilo que o Senhor falou, ministrou e revelou aos nossos corações nessa noite. Te louvamos, ó Pai, por esta vida, ó Deus, que atendendo ao Seu chamado, Senhor, nós cremos que é o Senhor quem chamou a esta noite e ela atendeu e veio aqui à frente, ó Deus, crendo em seu coração e confessando com a sua boca. Senhor, reconcilia tua filha contigo, ó Pai. Oh Deus, transforma de inimiga a uma filha amada do Senhor, ó Deus. Escreva, Pai, o seu nome no livro da vida, meu Senhor, para que quando o Senhor voltar, ela possa ouvir o teu chamado, ó Deus, e subir para a glória juntamente contigo. Oh Pai, faça dela uma nova criatura, Senhor, porque agora ela está em Cristo. Ensina, meu Deus, a cada dia, ministra o coração, repreende, ó Pai, toda obra contrária. Mande embora
fora, ó Deus, tudo aquilo que não provém de Ti. Mas habite, ó Deus, habite no coração da Tua serva. Nós te pedimos no nome de Jesus, meu Pai. No nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, Senhor. As palmas boas no nome do Senhor. Glória a Deus. Sente um pouquinho, irmãos. O Espírito Santo, quando toca nos nossos corações, ele adianta as coisas. Eu iria